Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Maurício de Carvalho Góes, sou sócio da área trabalhista e previdenciária de Tosini Freire Advogados e juntamente com a minha advogada sênior Elisa Melek Eukik, vamos conversar um pouquinho nesse podcast sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Sejam todos bem-vindos e o nosso objetivo aqui é destacar alguns pontos importantes que foram, inclusive, alterados ano passado pela Lei 14.457. Acho que todos sabem, mas não custa lembrar, que a CIPA, como eu disse, uma comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho, que todas as empresas, a depender do seu grau de risco e acima de 20 empregados, precisam ter. E a ideia é criar um plano para evitar que ocorram acidentes e doenças decorrentes do trabalho e do labor. O mais importante também aqui destacar que, infelizmente, na prática, essa comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho, muitas vezes ela não alcança seu fim, já que o Brasil hoje é campeão mundial em acidentes e doenças. Mas é sempre importante trazer o seu papel e destacar a função da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho dentro de uma empresa. Ela é composta por empregados eleitos pelos outros empregados e por empregados indicados do empregador. E tem essa função importante, como eu destaquei. Mas, Elisa, importante que a gente traga de pronto a diferença, né? Já podemos afirmar que a CIPA, ela, na verdade, não é mais só a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Eu poderia dizer que ela é CIPA-A. Explica um pouquinho isso, Elisa. Olá, Maurício. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Então, a CIPA, né, antes, como bem o Maurício falou, antes da Lei 14.457, era para servir, que funcionava até março desse ano. A CIPA tinha inicialmente como objetivo prevenir as doenças e acidentes relacionados ao trabalho, né, mas a partir, então, da alteração legislativa, ela passou a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, por isso o CIPA-A, e trouxe, então, diretrizes e novas obrigações trabalhistas concernentes à preservação e ao combate do assédio e de outras formas de opressão no ambiente laboral, tendo incluído, além daquelas já citadas pelo Maurício, a adoção de medidas de prevenção, combate ao assédio sexual e demais formas de violência no ambiente do trabalho. O objetivo dessa alteração legal foi a inserção e a manutenção das mulheres no mercado de trabalho por meio de implementação de medidas destinadas ao apoio à parentalidade, à qualificação de mulheres, ao apoio ao retorno do trabalho após a licença e ao reconhecimento de boas práticas na promoção da empregabilidade feminina, no combate ao assédio e de outras formas de violência no trabalho, e ao estímulo também para o trabalho das mulheres. Um dado relevante que justificam essa nova lei, algumas pesquisas que aconteceram no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apontou que só em 2022, quase 12 milhões de mulheres foram vítimas de abuso no emprego. Também em 2022, um outro dado relevante, numa pesquisa feita pelo MPT, onde de janeiro a junho de 2022 já tinham sido recebidas mais de 300 notificações de caso de assédio sexual em empresas e órgãos públicos em todo o país, quando em 2021 foram só 474, melhor dizendo, denúncias.
Então é bastante coisa, né, Maurício? É verdade, Elisa. E importante para os que nos ouvem, talvez surja a indagação. Por que agora essa preocupação ela é transferida ou pelo menos também compartilhada com a CIPA? Que nós sabemos que cada vez mais se fala em compliance trabalhista, que na minha opinião, e aqui quem fala é Maurício, na minha opinião, nós temos um sistema de compliance trabalhista que ainda engatinha no Brasil, com pouca efetividade. Mas por quê? E aí surge a indagação, essa, essa obrigação agora da CIPA ter essa preocupação com o assédio. E aqui me parece importante destacar que, ao longo do tempo, cada vez mais, o assédio moral e o assédio sexual vêm se concretizando, não possuem previsão legal, isso é importante dizer, foi criado por figuras da psicologia do trabalho e da medicina do trabalho, e na prática, ao longo dos anos, começou a se verificar que no ambiente do trabalho, em função, inclusive, da subordinação ou da relação entre colegas, poderia ocorrer essas figuras, que, na verdade, são fatos que geram indenizações por danos morais. E, repito, agora que, com essa lei, é que a CLT ganha a palavra assédio, mas por ser de 1943 e receber, ao longo dos anos, alterações pontuais, nós não temos previsão de assédio. Aqui, a impressão que tenho, Elisa, e a todos que nos ouvem, é que há uma, entre aspas, evolução no sentido de se preocupar em trazer para dentro das normas e agora daquelas que cuidam do meio ambiente de trabalho os aspectos relativos ao assédio, ainda que o assédio não esteja na CLT. Por isso se torna uma atribuição da CIP. E lembrem, aqueles que estão conosco, que o assédio moral é aquele terror psicológico que, ao longo do tempo, há uma prática por parte do empregador, do chefe, do gerente, de tornar, ou até mesmo do colega de trabalho, de tornar o ambiente insuportável, redundando numa doença do trabalhador, ou até mesmo na sua demissão, o seu pedido de desligamento. Tamanho é o terror psicológico, que é revelado por cobranças excessivas, por exposição da sua dignidade, por discriminação. Esses elementos, a depender do caso concreto, né, Elisa, podem gerar o assédio moral. Já o assédio sexual é aquele que ocorre também entre colegas, mas a figura tradicional prevista no Código Penal é aquela chamada qui pro quo, que é do empregador, do chefe para com o seu subordinado, que pede favores sexuais em troca de promoção ou mesmo de represálias ou ameaças de não promoção ou de desligamento. Então, essas figuras nós sabemos que existem e a gente constata isso muito quando provadas na jurisprudência. Está aí a razão desse surgimento da CIPA. Aliás, do surgimento dessa preocupação com a CIPA. E seria bom, Elisa, trazer também para o pessoal que nos ouve o que concretamente a CIPA precisa fazer em termos de buscar combater a questão e prevenir o assédio moral, sexual e, como tu bem destacaste, outras formas de violência, homofobia, gordofobia, discriminação de pessoas com deficiência. Isso é importante. Outras formas de violência. Não só isso. O que a CIPA, além desse papel que nós já falamos, Elisa, o que a CIPA pode realizar de concreto? O que está no seu escopo, de acordo com essa nova roupagem da lei? Vejo que todas as empresas com CIPA constituída, né, elas devem implementar iniciativas para construir e sustentar um ambiente de trabalho ético, seguro e inclusivo, no sentido de implementar ferramentas visando a identificação, bem como a resolução
de casos de má conduta. Então, quando a gente fala na implementação disso, a lei traz inclusão de regras de conduta e sua ampla divulgação, traz também implementação de canal de denúncias e, muito importante, com a garantia de manutenção do anonimato do denunciante. Traz também a necessidade de capacitação das pessoas através de treinamentos e dinâmicas de capacitação. Então, essas medidas de enfrentamento do assédio moral e sexual dentro desse ambiente de trabalho podem ser, como tu disseste antes, ainda que a gente esteja gatinhando no assunto, mas podem ser obtidas por meio de programas de compliance, né, que estão diretamente ligados à diminuição de riscos, né? Assim, pelas novas atribuições, a CIPA deve integrar e contribuir para o sistema de compliance e trabalhar junto com ele nos treinamentos e atividades de prevenção. E veja também que, além da questão da governança, né, do compliance, essas novas atribuições da CIPA também estão ligadas na sigla S do ESG, né, que tem a ver com os direitos humanos, né? Então, a preservação também do meio ambiente de trabalho sadio, mas também de garantia dos direitos humanos dos trabalhadores. Isso realmente é um ponto importante, né, Elisa? Porque às vezes, e nós temos isso no nosso dia a dia da prática, os nossos clientes, e corretamente, se preocupam com o passivo, com a forma como vão se defender quando tiverem contra si ajuizadas ações de pagamento de indenização por danos morais. Mas me parece que o principal objetivo é prevenir. E aqui é uma obrigação do empregador, mas também é uma obrigação do empregado. Aliás, isso está desde 1943 previsto nos artigos 157 e 158 da CLT. E o mais importante, deve ter uma consciência coletiva entre empregado e empregador. Relação de emprego e contrato de trabalho não existe de forma unilateral, e sim bilateral. Então, nós também temos que ter os empregados que ajam em conformidade com as políticas de conduta, de práticas corretas, o empregador também agir em conformidade, que o empregado faça a denúncia quando ocorrerem situações como essas, que o empregador, né, Elisa, leve a sério as denúncias e verifique e investigue efetivamente, e que, se constatar que aplique a devida sanção disciplinar ou desligue até por justa causa aquele que venha a ser o autor do assédio ou da prática de violência. E aqui, pensando no objetivo que é a prevenção. E também que o empregado não fique pensando apenas na garantia de emprego por ser cipeiro, entender a verdadeira função de um membro da CIPA, porque o empregado eleito tem garantia de emprego na CIPA, mas isso não lhe confere um status absoluto. Ao contrário, ele tem garantia de emprego exatamente porque tem a sua importância de trabalhar efetivamente na prevenção, quiçá contrariando os interesses do empregador. Então, isso realmente é muito importante. E eu acho que, para finalizar, Elisa, nós podíamos destacar um pouco dessa questão das consequências, né, desse descumprimento que pode ocorrer se o empregador não observar, e aqui objetivamente o empregador não observar a Constituição da CIPA com esse propósito novo criado pela lei. O objetivo principal, de fato, como tu mencionaste, é a prevenção, né? É prevenir, mas gera também consequências a inobservância dessas disposições legais. E o descumprimento dessas obrigações da CIPA geram sanções tanto na ordem administrativa, com relação a sofrer sanções do Ministério Público do Trabalho, com ajuizamento de ações civis públicas e imposição de multas, né? Mas também ações individuais, com pagamento de indenização por danos morais. Quando a gente fala também nas ações civis públicas, tem indenização por danos morais coletivos, né? A inobservância de condutas de prevenção
também podem gerar fiscalizações frequentes do Ministério do Trabalho, né? E o risco de abalo na reputação, que é um dano indireto, digamos assim, mas que hoje em dia tem-se muito, quando se fala em ESG, especialmente, tem-se muito observado, né, o risco de abalo das empresas, de exposição em redes sociais, até em decorrência de infrações de assédio. Temos aí vários exemplos de grandes empresas, né, onde a mídia já revelou ocasiões em que houve assédio e que as pessoas foram afastadas e o nome da empresa amplamente divulgado, atingindo a sua reputação. Então, as consequências são severas, né? E além de garantir a dignidade, né, dos trabalhadores. Perfeito. Eu acho que essa equação ela deve funcionar e ela deve ser observada. Ou seja, o empregador ele vai cobrar dos empregados, mas também tem que, ao mesmo tempo, observar o seu limite de cobrança e fazer com que seja preservada o direito de personalidade e a dignidade de cada trabalhador. Então, vejam que a CIPA, que já tinha esse importante objetivo de cuidar de acidentes e doenças laborais, ganha mais um escopo, mais um objetivo. Tá aí a importância, mas nada funciona sem efetividade. Não adianta nós termos, e o Brasil é um paraíso de normas que prevêem a garantia da integridade, da saúde e segurança do trabalhador, mas temos pouca efetividade, como eu anunciara no início do nosso bate-papo. Então, fica o importante dessa consciência entre empregado e empregador. Elisa, obrigado por ter participado comigo desse bate-papo, ter aceito o meu convite. Acho que foi muito esclarecedor e convido a todos para seguir nosso escritório nas redes sociais e conhecer outros conteúdos da nossa área trabalhista, previdência e de previdência social e também das demais práticas que nós temos, práticas de atuação no escritório. Muito obrigado e até o próximo podcast. Obrigada, Maurício, pelo convite e até o próximo.